Beleza. Bom dia, pessoal. Me chamo Hilary. Só acho que tem alguém com o microfone ligado. Eu vou pedir para dar uma conferida para desligar, para não atrapalhar, por favor. Vou colocar aqui para apresentar a palestra. Vocês me ouvem e veem? A gente te ouve e a gente Sim. vê a sua apresentação. Perfeito, então, gente. Bom, eu não vou conseguir ver o chat, então qualquer coisa, Raíza, Isa, professor, alguém me avisa sobre algo. Vamos dar início agora aos métodos de estudo de comportamento de primatas, falar um pouco sobre o comportamento animal também, né? Então, me chamo Hilary da Silva José, sou bióloga, fiz especialização em gerenciamento ambiental na Exalc e atualmente estou no laboratório de ecologia e comportamento de mamíferos com a professora Eleonore. Então, essa sou eu, né, no caso. Eu trabalhei na minha monografia no TCC sobre mudanças na composição de espécies de mamíferos ameaçados na Amazônia, com modelagem e distribuição, mediadas através de efeitos de mudanças climáticas, né, sobre a riqueza de espécies. E verifiquei que zonas de estabilidade climática poderão permitir ou não a conservação de espécies ameaçadas na Amazônia para mamíferos. Na Exalc, trabalhei um pouco sobre os impactos ambientais causados pelos rejeitos de mineração do rompimento da barragem de Mariana. E atualmente eu estou trabalhando com ecologia alimentar e padrão de atividades de Aloata guariba clâmitas em um remanescente de floresta estacional semidecido atlântica com a professora Eleonore Setz. Então, primeiramente, o que é comportamento? O comportamento, ele é todo e qualquer movimento executado pelo organismo, ou mesmo os que levam à imobilidade. Segundo Kandel, é toda resposta muscular ou secretória observada por mudanças no ambiente interno ou externo do animal. A etologia é o estudo do comportamento. Esse comportamento vai resultar de estímulos ambientais somados aos estímulos internos, tá? Sendo que esse comportamento ele pode ser do tipo inato ou aprendido. O comportamento inato a gente chama de comportamento instintivo ou instinto. E o segundo, comportamento aprendido, que vai resultar do que o indivíduo aprendeu e repassou ao longo dos seus caracteres, né, na população. Sendo que o resultado de um instinto mais aprendizado é o comportamento adaptativo de uma espécie. Esse comportamento ele vai ser mediado pelas pressões seletivas do ambiente. No estudo do desenvolvimento do comportamento, do simplificado ao complexo, a gente precisa entender que há esses dois tipos de comportamentos, o instintivo e o aprendido, tá? E para isso, a gente precisa fazer algumas perguntas de como o animal, né, vai se comportar, ou seja, como que funciona o comportamento adaptativo desse animal. Ele pode depender de alguns fatores, quanto tempo de vida, né, o tempo médio de vida desse animal, padrão para a espécie, qual estratégia evolutiva foi mais eficiente, a sobrevivência, quais caracteres foram transmitidos. Assim a gente vai entender, né, e fazer perguntas sobre as causas proximais e as causas distais desse comportamento, e como elas evoluíram.
As causas proximais, quando eu estou falando de causas proximais, eu falo de características a nível individual, ao nível do indivíduo, quais escolhas foram importantes para ele ter esse comportamento que tem hoje, no caso, né, através de processos evolutivos, claro. E as causas distais, eu estou falando ao nível populacional, sendo que para mediar isso, a gente vai ter fatores independentes e fatores dependentes. Portanto, fatores independentes a gente pode citar como abrigo, alimento, defesa. Fatores dependentes é aqueles a nível populacionais que atuam a nível populacional, né, no caso, que vai depender da convivência com os outros indivíduos da sua espécie e a convivência no ambiente. Por exemplo, taxa reprodutiva, uso de espaço, território, efetividade na comunicação, entre outros. O comportamento animal, ele vai atuar nesses níveis, nos seguintes níveis. Primeiro vai ser no sistema nervoso, correspondendo a quando há um estímulo externo, né? A partir daí ele vai desenvolver uma resposta fisiológica, essa resposta fisiológica vai originar mecanismos adaptativos, tá? Esses mecanismos adaptativos vão ser importantes para realizar, para serem transmitidos para as próximas gerações através dos caracteres, tá? Então, esses comportamentos adaptativos serão importantes ao nível populacional, a nível de caractere, que ele vai precisar transmitir ao longo das gerações, precisar ser transmitido ao longo das gerações. Quanto às abordagens de estudo animal, a gente vai ter dois tipos de abordagem. Uma abordagem que é experimental e a outra observacional. A abordagem experimental é quando você faz uma simulação ou uma manipulação de um determinado experimento, né? Realiza um experimento, como um exemplo em laboratório, e também as famosas caixas de Skinner, onde o animal fica em uma caixa e precisa tocar uma plataforma para receber a recompensa. E aqui uma foto mais antiga. E a observacional é quando você não simula uma resposta do organismo, e sim observa em ambiente natural, como aqui o exemplo de observação de felídeos, né, nesse cuidado aqui parental, ou aqui nessa foto em primatas, no caso de macacos pregos fazendo uso de equipamentos, não, uso de ferramentas, desculpa, para quebrar algum tipo de coco, alguma coisa para ter acesso ao recurso. A mesma coisa nessa outra imagem aqui, utilizando uma ferramenta para buscar trópodes e tudo. Em relação aos estudos ecológicos, populacionais e comportamentais, e aos tipos de abordagem, é importante a gente fazer sempre perguntas como quais métodos são usados, que tipo de abordagem eu pretendo usar. As abordagens podem ser no nível fisiológico, né, para observar os mecanismos de resposta, no caso de pesquisas experimentais, por exemplo, como eu falei anteriormente, ou ao nível de abordagem psicológica, para observar o comportamento natural, que é geralmente influenciado por fatores ambientais. Assim, o comportamento de um indivíduo, ele vai depender de uma resposta do sistema nervoso somado aos estímulos ambientais, originando mecanismos que vão ser resultados de processos ecológicos e processos evolutivos, onde a gente vai poder observar os padrões de comportamento.
No processo de estudo do comportamento, é fundamental a gente realizar, primeiramente, questionamentos sobre o trabalho, para que a gente possa desenvolver hipóteses e predições dessas hipóteses, sendo que, para realizar essas predições, após realizar essas predições, a gente vai precisar escolher as variáveis que vamos trabalhar, escolher o método, né, métodos de registro, e para poder realizar a coleta de dados. Após a coleta de dados, a gente vai realizar a análise desses dados e depois confirmar essa análise de dados, sendo que a qualquer momento a gente pode retornar aqui ao processo de hipóteses e predições e modificar, adequar o nosso trabalho e tudo. E é muito importante, como outros colegas já falaram, realizar as observações preliminares, ou também chamadas de trabalho piloto, para que você possa adequar essas questões iniciais e ver se elas estão de acordo com o seu trabalho, com o que você está buscando. Como eu falei que a abordagem em ecologia comportamental precisa das observações, das hipóteses, de previsões e de testes, ou seja, daquelas observações preliminares para você adequar o seu trabalho. Para isso, é importante, né, você ter em mente que uma proposta interessante é você comparar indivíduos da mesma espécie, realizar experimentos, você comparar até mesmo entre espécies diferentes, isso vai te dar uma maior noção do que você, de insights, ideias que você pode ter para o seu trabalho, esclarecimento acerca das questões. Em etologia, que é o estudo de comportamento animal, o estudo do comportamento, a gente observa comportamento social, que é considerado, segundo Hickman, qualquer interação que resulte da resposta de um animal a outro da mesma espécie. Lembrando que as agregações sociais, elas são apenas um dos tipos de comportamento social, e nem todas as agregações animais são sociais, sendo que vai ter, por exemplo, comportamentos coordenados socialmente e comportamentos cooperativos. Aqui 2 exemplos, né, dos lobos da América do Norte, que vivem socialmente também, e dos leões no continente africano, que tem um comportamento social. Inclusive, é um dos poucos felídeos, a Raíssa vai poder falar melhor sobre isso, que tem um comportamento social. Em relação não só aos primatas, mas dando continuidade, focando mais nos primatas, é importante a gente realizar perguntas iniciais, como qual o tamanho médio do grupo, as variações desse tamanho, se tem, por exemplo, se a espécie que a gente vai trabalhar, se ela vive em casais, como é o caso dos sauais aqui, se elas vivem em grupos médios, poligínicos, que é o caso dos bugios, ou se elas vivem em grandes grupos, são poligâmicos, enfim, no caso dos chimpanzés, que tem até 30 indivíduos, mais ou menos. Além disso, perguntas também como que tipo de hierarquia social e sistema de acasalamento é observado como padrão da espécie são importantes, porque ela vai permitir que a gente tenha maiores ideias sobre a espécie que a gente está trabalhando. Por exemplo, em primatas, os grupos eles podem se organizar socialmente em famílias, em clãs, em bandos, em tropas, fissão, fusão, enfim. Como, por exemplo, eu estava lendo que, se eu não estou enganada, são os babuínos, a professora pode me corrigir depois se eu estiver errada, tem até 7 tipos de organizações sociais. Quanto ao sistema de acasalamento, eles podem ser monogâmicos, poligínicos, onde tem unimacho e multifêmea, sendo que haverá um macho alfa, ou
poligâmico, onde haverá vários machos que poderão se acasalar com várias fêmeas. Além disso, é importante também, no caso da parte de ecologia alimentar, por exemplo, que eu estou trabalhando, você entender, você buscar conhecer quais as preferências alimentares desses animais, ou melhor, quais a dieta majoritária desses animais. Se vai ser uma dieta mais folívora, insetívora, frugívora, gomívora ou onívora. E aqui são os animais, os primatas que têm essas dietas predominantemente, como, por exemplo, o muriqui, que tem uma dieta que inclui folhas e frutos, o sagui, que inclui uma dieta mais ampla, mais generalista, digamos assim, como ele tem um metabolismo mais acelerado, ele vai precisar de um valor nutricional mais alto, como consumir frutos, gomas e insetos, e o Aotus, né, a espécie Aotus, que tem uma dieta mais frugívora, insetívora, principalmente pelo hábito crepuscular, né, e o Ateles, que tem uma dieta mais frugívora. E também é importante entender, essas perguntas todas vão te dar ideias sobre o seu trabalho, vão te dar. Sempre é importante a gente lembrar que os questionamentos são mais importantes, às vezes, do que as respostas, porque sem os questionamentos a gente não consegue chegar a ideias, a insights e tudo. Por exemplo, qual a estratégia de forrageio usada pela espécie? Se é um alto custo, alto retorno, ou se é um baixo custo, baixo retorno. Aqui eu demonstro 2 exemplos, que é o Sapajos e o Aluata, que são 2 dietas, 2 estratégias de forrageio opostas. No caso dos Sapajos aqui, que é o macaco prego, tem um alto custo e um baixo retorno. Esse primata, ele é bastante ativo, então ele consome bastante itens de valor energético mais alto que o bugio, por exemplo, que é um animal mais folívoro, que tem uma estratégia de forrageio de baixo custo, baixo retorno, onde o consumo de folhas é muito alto, sendo que essas folhas ela têm um valor energético, um valor nutricional mais baixo que, por exemplo, frutos e insetos, né? Outra pergunta, outro importante assunto que você precisa saber, por exemplo, da espécie que você vai estar trabalhando, no caso, se for de uma espécie, né? Os hábitos da espécie, o padrão de atividade. Eu trago aqui 3 exemplos de espécies, que é o Sapajos, o bugio e o Aotus. São 3 espécies que têm hábitos bem distintos. No caso do Sapajos, como eu falei, ele é um animal diurno, e ele é bastante ativo durante o dia. O bugio, ele é um animal diurno também, mas ele é mais menos ativo, melhor dizendo, né? Então ele vai passar grande parte do tempo do dia dedicar ao descanso, e o Aotus já é um animal crepuscular noturno. Então vão ser hábitos bem distintos para cada um dessas espécies, desses grupos, por exemplo. Falando um pouquinho mais sobre os primatas neotropicais, eles são animais arborícolas, são animais que vão desde pequeno porte até um médio porte, como por exemplo aqui o sagui pigmeu, né? Uma noção aqui de quão pequeno ele é, que é um dos menores primatas, se não o menor primata do mundo, e o muriqui, que é um primata grande, né? Não é comparado, claro, aos gorilas, aos chimpanzés, mas é o maior primata das Américas, tá? Vivem em um hábitat florestal. Para isso, eles desenvolveram adaptações. Uma adaptação importante, por exemplo, é a braquiação. A braquiação é exatamente a locomoção através dos membros
anteriores. E um alerta importante é que, por exemplo, a professora Eleonore falou que temos das maiores diversidades de primatas, né, do mundo, só que é importante mencionar, se atentar, que essas espécies também estão sendo muito ameaçadas. Aqui eu deixei um artigo do jornal Eco, né, uma matéria dos 25 primatas mais ameaçados de extinção do mundo, e esse artigo aqui do Mrs. Meyer, colaboradores da Primate Conservation, falando sobre os primatas mais ameaçados, né, os 25 primatas mais ameaçados que estão em perigo, no caso, para vocês verem depois. Portanto, para começar a sua pesquisa, para delinear, é importante você realizar essas perguntas iniciais, bem como realizar perguntas como quais as primeiras informações que eu devo ter para começar o planejamento, que tipo de abordagem eu vou escolher para começar o meu trabalho, quais interesses eu tenho em estudar com comportamento animal, com comportamento de primatas, o que me encanta, o que eu gosto, qual a minha preferência, quais perguntas eu pretendo responder, quais instrumentos de trabalho eu tenho disponível e também quais as minhas limitações, o que eu não tenho disponível. Assim, introduzindo aos métodos de amostragem para o estudo, né, do comportamento animal, no caso, principalmente para primatas, mas lembrando que eles também podem ser aplicados a outros animais, ao estudo de comportamento de forma geral. A gente vai ter aqui o ad libitum, que é frequentemente utilizado em pesquisas experimentais, né, devido a não ser um método sistemático de registro. Então, por exemplo, na pesquisa observacional ele pode ser usado para comparações, por exemplo, entre classes, sexos etários. Como exemplo, fêmeas adultas que realizam catação mais frequentemente do que em machos adultos, por exemplo, em primatas. Já o método de animal focal, ele vai permitir que a gente veja uma riqueza de detalhes maior para cada indivíduo, porque eu vou sortear o animal, né, aleatoriamente do grupo, e vou passar um tempo observando esse animal e descrever todos os comportamentos daquele único animal. Contrastando com o método de varredura, que é chamado também de scan, ou varredura instantânea, ou método instantâneo. Nesse método, você vai observar, fazer varreduras. Por exemplo, com os bugios eu faço varreduras de 3 minutos, passo 3 minutos observando o grupo todo, e dou uma pausa de 10 minutos. Então, durante esse período de 3 minutos, eu vou descrever todos os comportamentos de todos os indivíduos do grupo, tá? E descrever. Enquanto que o animal focal, eu vou focar em um de cada vez. A amostragem de sequência é quando o foco é observar algum tipo de interação entre indivíduos em detrimento de algum indivíduo em particular. Por exemplo, taxas diárias ou mensais de agressões em um grupo da espécie X, por exemplo, sapágios, ou entre estações do ano. E todas as ocorrências de alguns comportamentos é quando você foca em um determinado comportamento, né? Como, por exemplo, o João trabalhava com alimentação, né, dieta, mais especificamente dos bugios, e ele utilizava esse método. A posteriori, acredito que ele vai explicar melhor para vocês. Lembrando que foi o Altman, né, de acordo com essa referência que a gente se baseia para realizar esses métodos de amostragem. E em relação às
os métodos de amostragem, eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de cada um. Em relação ao ad libitum, por exemplo, uma vantagem é que ele é utilizado em projetos piloto ou em pesquisas experimentais, né, em delineamento de pesquisa, para a gente ver quais critérios podem ser usados, devido exatamente ao fato dele não ser sistemático, né? Então, permite que o pesquisador tenha maior liberdade para registrar esses comportamentos, então, principalmente em estudos experimentais. Como desvantagem é que geralmente ele não é aplicado para um longo período de tempo na pesquisa, no caso de pesquisa observacional, né? Porque geralmente é aplicado outros métodos que são mais adequados à maioria dos estudos. O animal focal, como vantagem, é que ele permite detalhar, né, cada atividade de um indivíduo por vez. Então, pode ser que eu observe, eu vou detalhar cada atividade daquele indivíduo por um período de tempo. Como desvantagem é que a gente pode perder alguns comportamentos, sei lá, raros de outros indivíduos, enquanto eu estou focando no outro animal. A varredura ou instantâneo, a gente permite conferir as atividades simultâneas do grupo todo, né? Então, não cai naquela desvantagem do animal focal que eu poderia perder comportamentos, porque eu estou fazendo o scan do grupo todo. Como desvantagem, que eu encontro, inclusive, às vezes, dificuldade de observar alguns detalhes de cada indivíduo, porque às vezes você está observando tudo, tem, sei lá, tem a copa das árvores, mas assim, a gente tenta, né? Todas as ocorrências de alguns comportamentos, como vantagem, foca em determinados comportamentos, então você vai descrever melhor aqueles determinados comportamentos, e como desvantagem também, não descrever os demais comportamentos, já que eu estou lá diante daquele grupo, daquele animal, eu poderia descrever outros comportamentos. Depende muito do objetivo de cada pesquisa. Em relação a vantagens e desvantagens da amostragem de sequência, é que ela foca em um conjunto específico de comportamentos, então ela também não vai descrever demais comportamentos. Por exemplo, se eu foco nas taxas de agressões, eu vou só focar nas taxas de agressões, eu vou descrever exatamente as taxas, quando começa e quando termina as taxas de agressões, as interações. E qual a principal ferramenta de um estudo de comportamento? A principal ferramenta é um etograma. E o que é um etograma? É uma lista de comportamentos de um grupo, de uma espécie, enfim, que eu vou descrever aqueles comportamentos e que eu vou utilizar, né, no meu trabalho. E os passos para montar um etograma, é muito importante a gente analisar, primeiramente, revisar trabalhos, artigos na área de estudo, né? Segundo passo, adequar essas informações de acordo com a sua realidade, a realidade da sua pesquisa. Terceiro passo, fazer testes para validar se o etograma está adequado ao seu trabalho, à sua pesquisa. Esse passo não é menos importante por ser o terceiro, muito pelo contrário, ele é super importante. E aqui, como eu vou descrever esses comportamentos, quais informações ele deve conter no etograma. Como eu falei, vai depender de cada pesquisa, do seu objetivo. Aqui, por exemplo, para mostrar que não só com primatas, como outras espécies também, com outros grupos, eu consigo fazer o estudo do comportamento de acordo com esses etogramas. Por exemplo, vou pegar aqui três comportamentos: alimentação, social agonístico e vocalização. Alimentação, aqui eu estou fazendo intervalos de 30 em 30 minutos para a espécie Pionis maxiliane, que é essa ave aqui. Então, eu vou
registrar em X a cada varredura que eu for fazer, né, no caso, e eu lembrando que eu vou descrever esses comportamentos antes de começar a realizar esse teste, esse cetograma, como a manutenção, eu vou categorizar, né, é importante falar isso, que para você, esses comportamentos, eles são importantes você colocar em categorias para que facilite o seu trabalho. Aqui é um dos estudos que eu me baseei para criar o meu etograma, me ajudou bastante, que foi com o trabalho com a Luata Caraia, né? E, por exemplo, a descrição da locomoção, ele vai ter aqui andar, aí vai ter andar em galhos, andar no solo, correr, ganhar impulso, salto livre, salto semilivre e desliza. Claro, como eu falei, cada um vai adequar a sua pesquisa. Isso tudo não era interessante para mim, então eu coloquei como locomoção. E aqui, deixa eu ver se já é o próximo. Né? Aqui são 2 trabalhos da professora Eleonore, em que ela fala sobre a partição do tempo, né, e a dependência das observações comportamentais sucessivas, e também os métodos de quantificação de comportamento em primatas. É importante que antes de começar o estudo, de primatas especialmente, os animais estejam habituados, que é não fugir do observador para que você consiga pegar o comportamento natural desses animais. Lembrando que, posterior, a Mabel vai falar um pouco mais sobre habituação para vocês. E aqui eu vou mostrar um vídeo, deixa eu ver se vai funcionar. Eu quero que vocês observem bem esse vídeo e falem para mim depois quais os comportamentos vocês vão conseguir identificar nesse vídeo. Bom, eu vou pedir para vocês falarem no final, tá? Vou só terminar a apresentação, depois a gente volta para debater só esse vídeo. Tinha pelo menos 2 ou 3 comportamentos interessantes aqui para se observar, e assim que eu terminar, a gente vai debater um pouquinho sobre esse vídeo. Deixa logo eu continuar. Em relação ao etograma, ao meu etograma, né, no meu trabalho com bugio ruivo, eu descrevi alguns comportamentos e eu categorizei esses comportamentos em categorias e em subcategorias. Por exemplo, comportamentos não sociais e comportamentos sociais. Eu coloquei siglas, que foi isso que me ajudou, facilitou, no caso para mim. Eu estou utilizando como siglas. No caso do etograma anterior, vocês viram que ele utilizava como xzinho. Isso vai de pesquisador para pesquisador, então o que for melhor para você, o que for mais fácil.
e aqui categorizei também outros comportamentos. Eu deixei esses em vermelho, que é para mostrar para vocês que às vezes a gente coloca algo no etograma que a gente não usa, que a gente não vai usar. Mas assim, faz parte, a gente aprende com os erros, e, enfim. Por isso é muito importante realizar aquelas observações, aqueles trabalhos pilotos. Depois disso, você vai mensurar, né? Aqui é o meu etograma, onde eu coloquei as categorias, o grupo, a localização do grupo. A priori, eu fiz a localização de vários grupos lá na Santa Genebra, né, a descrição de qual parte vegetal o animal está ingerindo, no caso da alimentação, qual o gênero, né, ou nome, espécie desse vegetal aqui. E a composição do grupo, mês, estação do ano, etc. E aqui é uma análise de frequência, na verdade, o meu objetivo em colocar essa tabela para vocês de Alouatta caraia é para mostrar os tipos de comportamento, né? E aqui a gente vai ter manutenção, locomoção, alimentação, social, reprodutiva e outros, né? A frequência, a duração. Claro que isso aqui é uma análise estatística que depois você vai ter que aprender, mas não vou me atentar a isso, que não é o objetivo no momento. É mais para vocês observarem como que vai ficar a análise a posteriori de você coletar seus dados e realizar essas análises. E aqui, por que estudar primatas? Eu lembro de um trabalho que eu li de um pesquisador, acho que, não sei se era brasileiro, mas enfim, um livro que eu li, como se a gente precisasse buscar alguma justificativa para estudá-los, mas enfim, monitoramento das populações, né? Eles são animais importantes por serem dispersores de sementes, realizando esses serviços ecossistêmicos, ecológicos, dando continuidade aos processos ecológicos. Eles compartilham infecções, né, com primatas humanos, parasitas e surgimento de endemias, epidemias e pandemias, como a gente vê, por exemplo, com coronavírus, com HIV, com hepatite e ebola. São espécies cinegéticas, que é grupos de animais que são de interesse de caça, portanto, por isso até que um dos motivos deles serem tão ameaçados, e principalmente entender processos evolutivos e biogeográficos, e isso mais especificamente na nossa área, né? E, além de tudo, eles são animais super carismáticos, super simpáticos e fofos, como a professora disse, e que eles despertam muito interesse no observador. Mas antes de realizar o estudo, algumas medidas de proteção são importantes para a gente tomar antes de realizar o trabalho de campo, por exemplo. As vacinas do pesquisador tem que estar em dia, o EPI, material de campo para as anotações, acho que foi a Ana Beatriz que falou caderno de campo, lápis ou caneta nanquim. Alimento é importante também, a manutenção do pesquisador, né, ao longo do dia, porque, veja, são 12 horas de trabalho, eu saio de casa, tenho que estar no campo às 6 da manhã e finalizo às 6 da tarde, então, ainda mais que eu sou comilona, né, como a professora fala, então eu tenho que manter esse alimento, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Por exemplo, outro equipamento importante é o equipamentos de localização. Por exemplo, o GPS, uma bússola, até um guia de campo, um aplicativo de localização de celular, que a gente já tem hoje em dia, ou até mesmo um mapa da área, né? E eu
costumo particularmente ter uma medicação de SOS, que eu chamo, que é um antialérgico, um colírio, um álcool 70, ou uma gases esparadrapo, metiolate, iodo, etc. Essas coisas que às vezes nem fazem tanta diferença assim de peso na sua mochila, mas para você vai fazer toda a diferença no campo, principalmente se você trabalhar sozinho. Se você se cortar, alguma coisa do tipo, algo para estancar o sangue, algo para limpar, algo bem simples, tá? Não precisa ser uma maleta desse tamanho aqui, mas algo que te ajude. E a minha experiência um pouquinho sobre os bugios, né, com primatas, que é o gênero Alouatta. E quem são os bugios? Os bugios são primatas neotropicais da família Telidae, né? Dentro da família Telidae, a gente vai ter 4 gêneros viventes e um fóssil. Os gêneros viventes são Ateles, Bracteles, Lagotrix e Alouatta. Lembrando que eles são os maiores primatas das Américas. É a família dos maiores primatas, né, no caso. E aqui a gente vai ver o número de espécies viventes, que, por exemplo, para Ateles a gente vai ter 7, para Alouatta 12, Bracteles 12, e 2, e Lagotrix 2 também. De acordo com o Mammal Diversity. E aqui a gente vai ver essa classificação um pouco mais antiga, mas que tem várias das espécies do Brasil presentes aqui, sendo que essas 2 que estão com bolinha foi que a modificou, né? E aí, e todas as espécies que estão todas na América Latina, de Alouatta, são 12, sendo que dessas 12, todas essas aqui, 10, têm ocorrência no Brasil, ou seja, é bastante representativo. E como eu falei, eles habitam a região neotropical, e a região neotropical é essa aqui, de laranja, nesse mapa, tá? E aqui mostrando um pouquinho mais, um artigo bem recente do Doyle e colaboradores, de 2021, inclusive, sobre uma inferência filogenética de Alouatta, mostrando as espécies que ocorrem aqui no continente americano, mais especificamente no Neotrópico. Em relação ao padrão comportamental dos bugios, eles são animais diurnos, são primatas de médio porte, sendo que o peso adulto varia de 3 a 7 quilos, né? São importantes animais, uma biomassa relevante, inclusive animal, nas nossas florestas. São animais mais letárgicos, tem uma dieta mais folífero-frugívora, o tamanho médio do grupo tem muita variação, no caso do gênero Alouatta, tá? Varia entre 3 até 23 indivíduos, tá? Bem diversificada, e quanto ao uso do hábitat do espaço também é bastante diversificado. Espécies da América Central tem até 31 hectares de uso, enquanto as espécies, por exemplo, aqui eu trabalho, vai de 4 a 6, que é a Alouatta guaribaclâmitas, 4 a 6 na média, né, de hectares de uso. O padrão de atividades, a gente vê que é um animal, como eu falei, bem letárgico, então ele tem uma alta proporção de descanso diário. Esses dados são do Chiarello, de alguns anos atrás, mais ou menos uns 25 anos, de repouso 64%, mas uma característica importante é que eles também passam muito tempo do dia se alimentando. São as 2 maiores proporções de alimentação,
Com isso, eles são muito importantes também na dispersão de sementes, que eu vou falar um pouquinho depois. E a porcentagem do tempo, dedicação do tempo, a gente percebe que tem uma maior proporção de repouso entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Eles descansam muito mais nesse período, apesar de que eles podem descansar a qualquer horário do dia, né? E a importância sobre se conhecer sobre a biologia e ecologia dos bugios, né? Que eles são aqui os bugios na florestinha, e aqui eles convivem com outros animais também, né? Muito importante, que eles são dispersores de sementes eficientes, né? Tem inclusive inúmeros trabalhos demonstrando a eficiência da dispersão, germinação de sementes com bugios. Eles realizam a manutenção da floresta através dessa dispersão de sementes, principalmente sementes grandes, que alguns primatas ou alguns outros animais de médio e grande porte já não habitam áreas que alguns bugios habitam. Por exemplo, lá na Santa Genebra, onde eu faço trabalho, ele é o maior animal que dispersa semente naquela área, e eles são uma espécie, ou seja, um gênero, melhor dizendo, tolerante, entre aspas, a hábitats perturbados, que outras espécies já não são encontradas. Só que a gente tem que atentar para essa tolerância, não é pelo fato de que o bugio é um pouco mais tolerante, ele consegue habitar locais que já não tem, outras espécies já não são encontradas, que a gente vai relaxar para a conservação dessa espécie, até porque isso mostra que se eles fossem tão tolerantes assim, eles não estariam ameaçados de extinção. De acordo com a IUCN, que as populações estão decrescendo, né, e ele já está numa condição de vulnerável. E é importante lembrar também que grandes primatas da região neotropical estão ameaçadas, primatas presentes no Brasil, né, primatas brasileiros, podemos dizer assim, onde a maior parte da distribuição é no país, como a lota-guariba, o muriqui. Os dois estão criticamente ameaçados, os dois muriquis do norte e do sul, e o mico-leão-dourado, que essas espécies são as espécies mais ameaçadas, assim, principalmente o mico-leão-dourado e o muriqui, são os primatas mais ameaçados. E é importante lembrar também que os macacos não transmitem a febre amarela, né, mas que eles são vítimas da doença, e que isso, infelizmente, acaba acarretando que muitas pessoas acabam tendo uma aversão a esse primata devido a mitos de que o animal transmitiria febre amarela, que na verdade eles são sentinelas, né? E aqui são algumas indicações de referências que eu deixo para vocês para o estudo do comportamento animal, né? Atualmente eu gosto muito desses dois livros, tá? Que é do Krebs e do Alcohol. Estou lendo um pouco também sobre o professor Kleber Del Claro. Esse aqui eu ainda não li, mas foi uma indicação de um amigo. E o professor Kleber tem vários, né? Da Universidade Universidade de Uberlândia, desculpa. Esse aqui eu também tenho, que é a expressão das emoções nos homens e nos animais. Esse aqui eu tenho, estou lendo também. Esse aqui eu ainda não li. Não, já li sim. Esse aqui eu estou lendo e esse aqui ainda não. Mas essas são algumas indicações dos principais livros, assim, até porque
alguns desses livros, como o do professor Kleber Del Claro e esse aqui, eles são gratuitos, você pode baixar na internet, então isso é muito interessante. E no mais, eu agradeço especialmente à Universidade do ABC, a Semana da Biologia, pela oportunidade de realizarmos esse mini curso e dessa palestra, né? E também ao nosso laboratório, o LAMA, ao Instituto de Biologia da Unicamp, a CAPES, que fornece a minha bolsa, e aqui eu deixo algumas redes sociais minha, no caso, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu posto algumas coisas também sobre os vídeos que a gente faz para a Unicamp, Marcha da Ciência, essas coisas. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer. Eu espero que todos tenham entendido a minha mensagem. E caso não tenha entendido, tiverem perguntas para fazer, eu fico totalmente à disposição de vocês. E essas fotinhos são dos primatas lá da Santa Genebra. Esse aqui é um grupo, esse aqui é um grupo e esse aqui é de outro grupo. Esses dois aqui são do mesmo grupo, essas duas fêmeas. Aqui tem um bebezinho e esse aqui são os macacos pregos que a gente encontra lá também, tá? Muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. Qualquer coisa, fico à disposição para perguntas. Aí, estou à disposição. Raíssa? Na verdade, eu vi uma pessoa que levantou a mão no meio da apresentação. Aí eu escrevi para ela, ela escrever a pergunta, né? Ou agora pode perguntar, pode ligar o microfone e perguntar quem quiser, gente. Sim. Tem uma pessoa que perguntou dos livros, né? Os livros. Se você teria PDF, né? No caso dos gratuitos. Tenho, posso passar. Vou colocar meu e-mail aqui no chat, porque eu não coloquei na apresentação, mas eu posso passar sim, gente. Vou colocar os dois e-mails, porque às vezes o pessoal ele tá meio cheio, mas eu vou colocar o pessoal institucional. Aí, caso vocês queiram também me escrever por e-mail ou pelo Instagram, Tem uma pergunta aqui sobre o vídeo. Sim, eu falei que a gente ia debater agora, né? Se vocês quiserem, eu posso colocar de novo o vídeo. Eu queria que vocês sugerissem aqui comportamentos que vocês conseguiram observar no vídeo. Tem pelo menos 2 ou 3 comportamentos que dá para observar no vídeo, ou falar categoria, alguma coisa desse tipo. Eu acho que seria interessante essa dinâmica. Jane, eu tô vendo que você colocou seu e-mail. Você pode me escrever? Eu coloquei meu e-mail aqui em cima. Você me escreve, por favor? É capaz de eu esquecer, e não é por mal, é que às vezes os trabalhos a gente acaba ficando enrolado. Cuidado parental, sim. O cuidado parental, ele não como é que eu posso dizer? Ele não é especificamente, tipo, um comportamento. Mas o Richard falou aqui grooming. O grooming, exatamente, o grooming aparece no vídeo, ele é a catação, tá? E sim, tá correto. Tem 2 perguntas aqui, do João Vitor Vilela. O tamanho do território de um bugio é diretamente proporcional ao número de indivíduos ou tem casos de poucos indivíduos que têm muito espaço e muitos com pouco espaço? Na verdade, é mais assim, posso estar equivocada,
A professora confirma depois, mas é mais relacionado à disponibilidade de hábitat, mas não necessariamente, assim, ao tamanho do grupo. É que, assim, a gente nota que grupos aqui, por exemplo, da América do Sul e são diferentes da quantidade, da variação do tamanho de grupo da América Central. Isso pode ter sido por processos evolutivos, enfim, por vários fatores, mas não necessariamente por causa do uso do espaço. Pode até ser, mas o que a gente observa é isso. Eu não vou saber te responder especificamente se é por causa do uso do espaço, mas o que a gente observa é que os grupos da América do Sul são um pouco menores que os grupos da América Central, por exemplo. E acho que tem mais outra pergunta. O que caracteriza cada grupo social? Clã, grupo. É que assim, organizações sociais, melhor dizendo, eles vão depender, vão variar de espécie para espécie. Tem espécie que é encontrado grupos menores, características sociais, por exemplo, em atélios, eles usam fissão, fusão, e eu não vou saber te responder o porquê disso, talvez por processos biogeográficos evolutivos mesmo, mas assim, eu não vou saber te explicar o porquê disso, a gente só encontra esses padrões, né? Vão ter outras espécies como os calicebos, o grupo gênero calicebos, eles vivem em casais, né? Que não se separam. Isso vai variar, né? De grupo, de espécie para espécie, de gênero, família, enfim. Então, gente, eu vi que vocês estão colocando o e-mail de vocês aí. Eu prefiro que vocês me escrevam, porque assim vocês escrevem, eu já respondo no e-mail para vocês, tá? Desculpa. Ó, a professora colocou aqui que fissão, fusão normalmente está relacionada à distribuição espacial de fontes alimentares. Quer comentar, professora? Pode ser. Então, os atélies, né, macaco-aranha, são muito frugívoros, né? E às vezes o grupo, por assim dizer, é maior do que uma árvore, uma fonte alimentar mantém. Então, em parte, isso está relacionado, então, que eles dormem juntos, mas ao longo do dia eles se dividem, né? A fissão em pequenos grupos que vão, então, se alimentar nas diferentes árvores. E aí isso está relacionado, em parte, com questões da fenologia, né? De que uma árvore, uma espécie que frutifica, né? Então, vários indivíduos daquela espécie estão frutificando, mas com a alta biodiversidade amazônica, né, você encontra um indivíduo, o outro vai estar um tanto quanto longe, né? Então, a fissão-fusão permite, por assim dizer, aproveitar esses recursos dessa forma. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver mais nada, e caso vocês lembrarem também, lembrei de uma pergunta, pode anotar amanhã, a gente pode responder depois no final. O professor André costuma dizer, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Dos dois, Espero que tenham entendido, na verdade. Mas tá ótimo, gente. Fico à disposição também. Vou aguardar o e-mail de vocês. Então, vocês podem me mandar, que aí eu respondo com os arquivos, tá bom? Até mais. Fico à disposição.